E ele é muito alto. Esse telhado foi calculado para entrar uma reservação comum. E pode ser em qualquer lugar, qualquer esquina. Só que eu não consigo fazer uma limpeza nele. Nesse também não consegue, né? Mas ele tem um volume muito confinado, mas muito alto, ele está raspando. Bom, o que aconteceu? Está vendo que são duas fiadas de blocos? Uma fiada e uma outra lá. Sobrou da obra, né? Eu falei, poxa, então eu só faço uma fiada a mais e eu faço um produto químico que faz uma determinação. Então, se eu fizer arriscada, mas nesse caso, como eu tenho pouca altura, eu tenho pouca pressão de água. E isso daqui tem quase 400 litros, né? Então eu consigo um reservatório muito maior, usando o resto de obra e um remediador que não foi barato, para fazer uma coisa que até fica melhor, né? A arquitetura aqui, não vai ser coberto depois, mas senão eu teria que fazer não, para colocar uma chapa de metal dobrada aqui, para ficar parecido com o elevador. Ah, tá. Bom, porque se eu colocasse uma caixa d'água feia azul, né, eu teria que fazer também um cenáriozinho para fechar, que é meio bobo, né? Pô, então, toda a tendência de qualquer arquiteto é nunca fazer cenário. Eu sempre falei, poxa, tem que fechar fechar a caixa, quase como o coroamento da caixa, então isso vai virar uma reservatória. E super baixinho tem muito mais largo que o guardado. É um preço baixo. Então, se você quiser fazer um grama, duvida se foi. Não foi nem protagonista isso aí. Mas fala que foi um momento da arquitetura dramática, em que ele percebeu que uma decisão de arquitetura, né, que tem a ver com a forma do edifício, pode ser uma decisão de instalação. Ele vai gostar disso. Então, uma decisão de arquitetura, puramente arquitetônica, né, do formato que vai ter, do uso que vai ter no espaço, se tornou uma decisão de instalações. Né? Quer dizer, a instalação não é só uma coisa assim, que o arquiteto faz algo, a gente fecha o olho e deixa o cara pegar essa decisão. Muitas vezes uma decisão arquitetônica tem um impacto direto na instalação. Faz o grande.